Olá! Um dia desses, uma pessoa me indagava, e a indagação dela, imagino ser a de muitas pessoas, e a pergunta que ela fazia é: por que nós temos que envelhecer? Enquanto conversávamos, ela manifestava o medo da velhice e, claro, concomitante, o medo da morte. Bom, eu dizia para ela, só tem um jeito de você não envelhecer, é morrer cedo. Só tem um jeito, morre cedo e você não vai experimentar o tempo da velhice. Ao mesmo tempo em que conversávamos sobre isso, eu pensava sobre o privilégio de envelhecer, o privilégio de você alcançar aí muitos janeiros na vida, experiências acumuladas. É óbvio que quanto mais vivemos, mais experiências nós acumulamos, algumas muito trágicas, negativas. Você, por exemplo, vê uma pessoa com seus 100 anos de idade, junto com toda a robustez que de repente ele tem nessa idade, porque existem pessoas bem robustas com essa idade avançada. Eu tenho uma experiência da minha família. A minha bisavó viveu mais de 100 anos e viveu com saúde. Morreu mexendo ali, passou mal mexendo na sua horta e teve uma indisposição, foi hospitalizada e logo depois veio a óbito, mas viveu mais de 100 anos, 104 anos. Meu avô viveu quase 100, né? E nós temos assim uma experiência familiar, eu tenho uma experiência familiar de pessoas que viveram muito tempo, viveram de forma robusta. No entanto, quando pensamos na terceira idade, parece que na nossa cultura essa terceira idade ou a velhice não tem muito espaço. É como se vivêssemos menos ou vivêssemos com o sinal de menos, ou seja, com agravos, com dificuldades. A Bíblia vai dizer que depois de uma certa idade, 70, 80 anos, é canseiro e enfado. Essa é uma perspectiva, mas não podemos focar apenas nessa perspectiva, porque a vida ela é muito mais ampla do que dores, sofrimentos. Uma pessoa na idade muito avançada, provavelmente, ela vai ter registros de pessoas que morreram, em que ela teve que sepultar, pessoas muito queridas, muito amadas, e isso é sinônimo de dor. Mas também ela vai ter muita notícia boa para contar. Ela viu seus filhos crescerem, depois se casarem, terem filhos, viu seus netos, alguns netos cresceram, se casaram, deram a ele ou a ela bisneto. Isso não tem preço, isso tem um valor extraordinário. Fora a sabedoria que o idoso vai acumulando ao longo da vida. Palavras que podem, inclusive, ser palavras que vai trazer instrução ao jovem, né, ao adolescente, ao jovem casado, enfim. Quero pensar, então, hoje com você sobre esta vida, né, sobre essa perspectiva de uma vida bem vivida e falando aqui sobre a terceira idade. Exatamente no dia das crianças. Parece contraditório, mas a terceira idade ou a velhice é o trajeto da criança. Todos nós iremos envelhecer. E como dizia agora há pouco, só tem um jeito de não envelhecermos, é morrendo cedo. E eu acredito que todos nós queremos viver muito tempo. Então, a velhice vai chegar para todos nós. Eu já estou chegando aos meus 42 anos de vida, foi ontem que eu tinha 18 anos, a vida passa como um vapor, como diz as Escrituras, e temos que celebrar a vida e celebrar a vida abundantemente. Até porque nós somos aí transformados de glória em glória até nos tornarmos dia perfeito, como diz também a palavra de Deus. Eu quero meditar em cima de um texto, aliás, dois textos. O primeiro, um texto já lido em uma outra ocasião, Joel 2, verso 28, e depois Jó, capítulo 42, versos 16 e 17. Olha o que diz aqui Joel: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Grifa aí, os vossos velhos terão sonhos. Depois, Jó 42, 16 e 17, diz assim: e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Esses dois textos trazem para nós um entendimento muito claro da ótica de Deus sobre a terceira idade ou sobre a velhice. Antes de falar do texto ou dos textos, quero aqui rapidamente pensar com vocês sobre a lógica de mercado ou a lógica capitalista. Você pode ter certeza que nessa lógica de mercado vale quem produz. Nós somos preciosos à luz do mercado à medida em que podemos produzir lucro para esse mercado. Numa cultura assim, todos nós, indistintamente, em algum momento, nos tornamos descartáveis, porque em algum momento vamos deixar de sermos produtivos, ou por uma enfermidade,
ou de repente por um acidente sofrido, ou por uma crise, um estresse do trabalho, ou até mesmo pela terceira idade, ou seja, pelo avançar da idade, pela velhice. E ao nos tornarmos improdutivos, o mercado nos descarta. Não temos lugar mais no mundo do trabalho. Poderia, de repente, ficar só por aí, mas esta lógica extrapola a relação do homem com o trabalho, com o emprego. Na verdade, esta questão marca a vida do ser humano nesse tempo em todos os seus aspectos de vida. Nos tornamos descartáveis à medida em que nós não produzimos. Por exemplo, hoje é recorde, né, o número de idosos que estão asilados. Havia um tempo em que o bom senso, né, a moral familiar, prezava por esse princípio de cuidar dos seus quando os seus envelheciam. Hoje ninguém tem tempo para isso. Somente nos grandes centros, as pessoas estão correndo demais, trabalhando demais, produzindo demais, ganhando dinheiro demais e automaticamente não tem tempo para cuidar dos seus que envelheceram, seja esse seu pai, a mãe, o avô, até a bisavó, enfim. Então vão asilando esses idosos, entulhando literalmente, porque essa é a realidade de boa parte dos abrigos de idosos, vão entulhando esses idosos lá para esperarem a morte. Como se eles fossem um objeto que depois de usado e bem usado, pudesse ser descartado. Não é bem assim que Deus pensa. Aliás, um princípio cristão é o princípio do amor ao próximo, independente se esse próximo tem 6 meses de vida ou 100 anos. E é interessante pensarmos a partir dessa perspectiva e contrariar essa lógica de mercado, que infelizmente tem literalmente descartado pessoas, sobretudo quando elas envelhecem e no lugar de serem produtivas, estão dando agora trabalho, como alguns afirmam. Só que a Bíblia vai dizer aqui que na ótica de Deus, os homens que envelheceram, ou seja, os idosos, os velhos, as mulheres que envelheceram, as idosas, poderão sonhar. Ele diz aqui lá em Joel, os velhos terão sonhos. É possível sonhar mesmo na terceira idade. É possível sonhar mesmo quando as suas forças físicas já se foram ou as enfermidades chegaram. Eu sei que existem muitas limitações à medida em que o tempo avança e a idade chega. Isso é óbvio, mas, no entanto, nós temos entendimento que a pessoa pode ser produtiva de várias formas e, de forma criativa, ela pode literalmente marcar a sua geração, mesmo sendo idoso, mesmo sendo idosa, e fazer diferença. Eu tenho certeza que todos nós estamos afetados, direta ou indiretamente, com algum idoso. Não tenha dúvida disto. Todos nós ou temos ou tivemos avós, ou temos ou tivemos bisavós, nossos pais envelheceram, né? Alguns já faleceram, outros estão aí envelhecendo. Enfim, o que nós temos, o entendimento que nós temos é que a terceira idade marca a nossa história. Seja porque iremos chegar à terceira idade ou porque alguém à nossa volta chegou. E seria muito importante nós compreendermos, à luz do que diz a palavra, que mesmo a pessoa sendo idosa, ela pode ser produtiva, não na ótica do mercado, mas, por exemplo, quanta sabedoria há no idoso, quanto entendimento sobre a vida uma mulher, um homem idoso, idosa, podem ter e eles podem compartilhar. Numa cultura oriental, de forma geral, por exemplo, um idoso no Japão tem um valor fora do comum, principalmente em lugares em que a cultura antiga foi preservada, em que a lógica capitalista ainda não chegou, de forma que o idoso é uma fonte de sabedoria. Isso é produtividade. Ele não tem força física para produzir, mas tem bons conselhos, viveu muitos anos, já sofreu, já superou, já passou por luta, já venceu. Ele sabe aonde termina aquela história e pode nos orientar. Eu fui criado junto com os meus pais, mas valorizando também os meus avós. Os meus avós viveram muito tempo, 95 e 89 anos, vô e vó, respectivamente. Minha bisavó, como eu dizia agora há pouco, viveu 104 anos. Eu cresci em torno dos meus avós. Quantas palavras de sabedoria eu pude ouvir dos lábios dos meus avós, já bem fraquinhos, a idade avançada, débeis fisicamente, mas com uma mente rica de sabedoria. E aí nós estamos descartando, nós estamos aí jogando, né, para fora da nossa relação cotidiana a figura do idoso. Eu sei que todos nós estamos com pressa, corremos bastante, mas não podemos esquecer que
na perspectiva de Deus, o idoso tem um lugar. E a Bíblia diz que ele pode, inclusive, ser um sonhador. Os idosos podem sonhar. Eu me lembro de um ministério que eu fiz parte, uma igreja, em que um pastor da terceira idade, com quase 90 anos, liderava um grupo de idosos. Eles faziam acampamentos, viagens missionárias, eles tinham momentos de entretenimento, compartilhavam conhecimento com a comunidade carente, enfim, eram extremamente vigorosos, apesar da idade avançada. No texto de Jó, capítulo 42, versos 16 e 17, a Bíblia diz aqui que depois disto Jó viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Jó teve o privilégio de viver muito tempo, mesmo depois da luta com a enfermidade. Todos que conhecemos a história de Jó sabemos a luta que ele enfrentou sobre vários aspectos, né? Questões afetivas, perda de entes queridos, questões financeiras, questão da saúde, tudo comprometido. De repente, Deus vira a sorte de Jó, como diz a palavra, enquanto ele intercedia pelos seus amigos, Deus vira a mesa, Deus vira o jogo, e de repente Jó, né, tem aí recuperada a sua vida, e diz a palavra que ele morreu velho e farto de dias, ou seja, ele teve muita história, né, como um legado que ficou para gerações que vieram depois dele. Viveu muito tempo e viveu farto de dias. A ideia aqui de farto de dias é a ideia de plenitude, não fardo, peso, mas farto, plenitude, pleno de dias. Ou seja, viveu abundantemente. E a vida, ela não é contada só pelo quanto de dias vivemos, isto é óbvio, mas é tão bom poder viver muito tempo, viver bem, viver plenamente. E Jó então viveu assim, plenamente. E essa vida plena era o desejo de Deus para ele. Deus lhe confere saúde, devolve ele a saúde, abençoa a vida da sua esposa, eles têm mais filhos, a família cresce, gerações se seguem, como diz a palavra, até a quarta geração ele pôde ver os filhos dos filhos dos filhos e assim por diante, e ele então vive e vive plenamente, vive abundantemente. Todos nós precisamos entender esse lugar do idoso na ótica do cristianismo, na ótica de Deus, e precisamos aprender a valorizar aqueles que envelhecem. Olha, certamente nós plantamos e colhemos, e não podemos esperar colher coisa boa se plantamos coisa ruim. E se você hoje não é capaz de abençoar um idoso, seja esse idoso um estranho ou alguém da sua casa, se você não é capaz de ter paciência com o idoso, escute isso, em algum momento a história muda e você vai ser o idoso, se você tiver o benefício de Deus, né, tiver aí o privilégio de Deus de viver muito tempo, você vai estar no outro lado.